Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. No programa de hoje você confere uma entrevista sobre o Estatuto do Idoso. Há quase 11 anos em vigor, a lei traz um conjunto de direitos para os 24 milhões de brasileiros com mais de 60 anos de idade. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Maria Machado, presidente da Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos no Brasil. Olá, Maria Machado, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Olá, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e poder falar sobre esse assunto que é tão caro para mim. Certo. Maria Machado, qual é o balanço que a senhora faz desses quase 11 anos do Estatuto do Idoso? Olha, o estatuto que eu faço, o balanço que eu faço é um balanço positivo, certo? Nós não tínhamos uma legislação, o idoso estava bastante abandonado, né, esquecido, e com o estatuto foi possível discutir e criar uma possibilidade desse idoso aparecer na sociedade. E nesse sentido, assim, quais foram os principais avanços, alguns dos principais avanços trazidos pelo Estatuto do Idoso? Gostaria que a senhora falasse de alguns direitos. Né? Os avanços, eles vêm na questão da prioridade do atendimento, eles vêm na forma de uma assistência diferenciada na saúde, eles vêm também na questão do transporte, ele vem na moradia. E o Estatuto, ele vem complementar a Política Nacional do Idoso, que é uma lei de 1994, mas que não se cumpria. Para se ter uma ideia, a lei ela foi aprovada, era para ser regulamentada em 60 dias, foi 2 anos e meio depois. Tamanha a preocupação das autoridades com os idosos do Brasil. Certo? Agora, 2 anos e meio depois. Quando se fala em estatuto, muitas pessoas têm em mente apenas a questão da gratuidade no transporte, mas o estatuto vai muito além disso. Muito além, o estatuto vai muito além, é uma legislação abrangente, né? Haja visto que ele envolve vários entes do poder, né? Sim. Vários ministérios, né? Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Assistência Social, Ministério da Cidade, todos os ministérios e o próprio Ministério Público, né, que chamou para si a responsabilidade de ser o guardião dos nossos direitos. Então, quando nossos direitos não são respeitados, nós temos onde recorrer. Nesse sentido, Maria Machado, o Estatuto vem sendo cumprido? Quais são os principais desafios nesse sentido? Não vem sendo integralmente cumprido. Não vem sendo integralmente cumprido e a gente compreende isso. Agora, ele não vem sendo integralmente cumprido porque o próprio idoso não se apropriou desse estatuto. É preciso que o idoso se aproprie da lei, conheça a lei e reivindique o seu cumprimento. E quais seriam hoje no país os principais desafios, assim, alguns dos principais desafios enfrentados pelos idosos? O grande desafio que a gente tem é que nós temos uma maioria de idosos analfabetos. E embora, né, esse seja um direito de cidadania, ele não está, a gente não consegue avançar dentro da área de educação. A área que a gente mais avançou foi na área da saúde, né? Com todos os problemas que se tem na saúde, é um lugar onde a gente está avançando mais, né? Nós temos, por exemplo, hoje o direito do idoso ser acompanhado no hospital sem nenhum ônus para a família, né? Então, isso eu acho que é uma coisa importante. Nós temos também no transporte, né, que deu mais abertura, né, de conhecimento do estatuto. A questão do transporte, ela deu mais visibilidade para o estatuto. Mas o idoso não precisa só de transporte. Aliás, um transporte de boa qualidade tem que ser para todo mundo. Né? Tem que ser um transporte inclusivo, né, para atender todo mundo, inclusive o idoso, né? E na verdade nós passamos por um processo muito sério. As pessoas elas não têm muito respeito, porque o cidadão ele se mira no Estado
ele se mira no Estado para ter as suas atitudes. Se o Estado não respeita o idoso, ele também não, o cidadão também não respeita. Então, esse é um problema sério. Sim. Né? E, assim, com relação à educação, o analfabetismo é uma questão seríssima. Porque como que eu posso pensar que uma pessoa é cidadã de fato se ela não sabe ler o nome de um medicamento, se ela não sabe que ela usa, se ela não sabe ler o nome do ônibus que ela tem que tomar. Então, Sim. É uma cidadania de 5ª categoria. E nesse ponto nós temos tido muita dificuldade mesmo. Nós estamos numa tremenda batalha com a Secretaria de Estado de Educação, que parece que nós falamos uma língua distinta. Nós falamos numa língua, eles entendem outra. A senhora certo? nos contou anteriormente que chegou a procurá-los, né? Tem 3 anos que nós estamos batalhando para ver se cumpre uma resolução de conferência, que é a criação da 3ª modalidade de ensino. E quando nós procuramos a secretaria, eles se esquivam de toda forma, escorregam de toda forma e tentam dizer para a gente que existe o EJA, mas o EJA não atende o idoso. Sim. Imagina um idoso no meio de adolescentes, ele com a mão dura, pesada, difícil de escrever, e ali sofrendo, né, as brincadeiras dos adolescentes. Alguns podem superar isso, mas a maioria... Dificulta o aprendizado, né? Eles acabam saindo da escola por causa disso. Certo. Maria Machado, eu vou convidá-la para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Pois não. Criado em 2003, o Estatuto do Idoso define medidas de proteção às pessoas com mais de 60 anos. O texto regulamenta os direitos dos idosos, determina obrigações do poder público e estabelece penalidades em casos de desrespeito. Ele trouxe o avanço de promover o conhecimento ao idoso dos seus próprios direitos. O idoso hoje em dia tem conhecimento maior dos seus direitos e ele mesmo começa a correr atrás do cumprimento desses direitos por parte do poder público, da sociedade, da própria família. Há muito que se fazer ainda, né? Há ainda muita violência familiar contra o idoso, da própria sociedade, do poder público. Então, muitos dos direitos dos idosos ainda não são cumpridos, mas eu acho que vem avançando e cada vez mais vem sendo cumpridos. Para que o Estatuto seja cumprido, é preciso que os idosos tenham conhecimentos dos seus direitos. Há muito pouco do Estatuto que eu conheço. Os jovens hoje não estão respeitando muita gente, né? Então, eu acho assim, igual a gente entra no ônibus, aí eles xingam, tem uns que xingam a gente, falam que a gente já está com o pé na cova, está morrendo, entendeu? Conheço demais e acho que todo mundo devia conhecer. Principalmente o idoso, que precisa de ter um apoio. Isso aí é que nos dá a garantia agora de tudo, sabe? O que fazem com a gente, se entrar na justiça, ou mesmo denunciando, assim, por qualquer órgão, nós temos direito. Tem. Todo mundo tem que conhecer. O Estatuto prevê que o idoso com dificuldade de locomoção possa receber atendimento domiciliar pelo SUS. A lei também proíbe a discriminação em função da idade e a cobrança de valores diferenciados pelos planos de saúde. Em atividades culturais, é garantido desconto de 50% e acesso preferencial. Além disso, em programas de habitação pública ou financiados com recursos públicos, pelo menos 3% das unidades devem ser reservadas para idosos. Na prática, muitos desses direitos são desrespeitados. Quando isso acontece, é preciso buscar ajuda. Um dos caminhos é a Defensoria Especializada da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência. Este defensor revela que a maior parte dos atendimentos se refere à violência contra os idosos. O que a gente mais atende aqui nessa área é questão de violência contra o idoso. E aí violência eu falo de uma forma ampla, né? Violência familiar, que é desde violência psicológica, violência física, violência financeira também é muito comum. Então aquele familiar que está usando indevidamente o dinheiro do idoso, isso é um tipo de violência financeira. E a própria violência estatal e da sociedade, ou seja, quando o idoso vai a um banco e não tem o direito ao atendimento prioritário respeitado, isso também é uma forma de violência. Aquela pessoa que não tem condições de pagar um advogado, ela tem direito a uma assistência jurídica. Então ela deve procurar a Defensoria Pública, porque aí é a porta de entrada para garantir todos os outros direitos que estão previstos no Estatuto.
E ao avaliar as projeções sobre a expectativa de vida do brasileiro, a necessidade de mudanças é ainda mais urgente. O Brasil será o 6º país com maior número de idosos no mundo em 15 anos, segundo estimativas do IBGE. Hoje já são 24 milhões de pessoas nessa faixa etária no país. Minas é o 2º estado com maior número de pessoas com mais de 60 anos. Este espaço aqui na capital oferece serviços e programas voltados para esta faixa etária. Ações educativas e de lazer ajudam na promoção da cidadania e da inclusão social. E quando eu vim para aqui, estava com a depressão muito forte. Eu fui uma pessoa que tive várias doenças. E a minha recuperação foi tão espantosa, porque eu comecei a fazer teatro, coral, né? E faço as ginásticas aqui, trabalho nas quadrilhas. E numa peça de teatro, nós apresentamos aqui, eu pedi em casamento hoje é minha esposa, né? E foi uma coisa maravilhosa. Isso aqui é uma beleza. Isso aqui, minha filha, é um hospital que não usa remédio. É paz, amor e carinho. Eu fiz a cirurgia de joelho esquerdo, coloquei prótese e vim para fazer a Academia de Cidade. E da Academia de Cidade eu fui fazendo vida ativa, dança cena, teatro. Entrei para coral e até casei aqui, arrumei namorado e casei. Conheci o Guilherme aqui que dá até amor. E o joelho? O joelho, graças a Deus, estou recuperada. Nós temos mais de 20 atividades, entre elas o programa Vida Ativa, que é ginástica, o programa Academia da Cidade, que também é ginástica. Nós temos pintura em tela, pintura em tecido, nós temos o EJA, nós temos curso de informática, decupagem, tricô, crochê. Assim, uma diversidade muito grande de cursos aqui. Se você pegar os relatos aí, nós temos muitos idosos que mudaram tanto físico quanto mental, como toda forma. Chegavam aqui mal conseguindo andar e depressivos de modo geral, meio que abandonados pela família. E hoje se reencontram aqui, começam a conviver com outros, melhoram, diminui a quantidade de remédio, diminui o depressivo e passam a viver muito mais felizes. Sou uma pessoa alegre, comunicativa, estou sempre de bem com a vida, sabe? E eu não sinto a idade que eu tenho, por mim eu tenho 35. Faço dança sênior, eu já fiz coral, já fiz teatro. A senhora mostrou muito ritmo aqui na dança. A senhora gosta de dançar? Gosto muito de dançar. Sou comunicativa, sou muito alegre e convido o povo todo, venha dançar, a vida é curta. A vida é curta. Agora, Maria Machado, muitas pessoas e muitos idosos também desconhecem esses direitos previstos, estabelecidos no Estatuto. E a senhora falou que é importante que o idoso se aproprie desses direitos para poder cobrar melhorias e mudanças. Como fazer com que a sociedade, e os idosos principalmente, tenham conhecimento ao Estatuto desses direitos, tenham acesso ao Estatuto do Idoso? Bom, o próprio Estatuto do Idoso, ele já dá uma deixa para a gente, certo? No artigo 23 ou 24, ele fala sobre a questão dos meios de comunicação. E ele fala da responsabilidade dos meios de comunicação reservarem nas suas grades de programas tempo destinado à divulgação dos direitos do idoso. Então, isso aí, se fosse feito massivamente no rádio, televisão, jornal, as pessoas, de alguma forma, elas iam avançar nessa apropriação do Estatuto. Outra saída que a senhora estava nos contando é buscar recorrer a entidades, ao Ministério Público, é isso? Seria não só a isso, mas principalmente, né, porque o carro-chefe de toda mudança, toda transformação da sociedade vem via educação, né? Então, seria a possibilidade desse idoso deixar de ser analfabeto, porque não adianta ele pegar o Estatuto do Idoso e não saber ler esse Estatuto, ele precisa saber. E depois também ele buscar as entidades, os espaços onde encontram os idosos e trocar figurinha com os outros idosos. Porque se eu sei alguma coisa, o outro idoso sabe alguma coisa, o outro sabe outra, e nós três juntando, nós vamos nivelar o nosso conhecimento. Certo, agora... E a outra questão é usar também, né, aí as formas, né, de buscar a execução do direito, né, no Disque Idoso, no Disque Denúncia, no Ministério Público e etc.
Esses caminhos aí ajudariam bastante. Que à medida que o idoso vai tendo contato com o estatuto, porque uma pessoa não reivindica sobre algo que ele não conhece. Para ele reivindicar, ele tem que ter conhecimento. Então, a primeira saída seria a busca do conhecimento. Buscar as entidades de aposentado, entidades de idosos, grupos de idosos, porque sempre a gente está aprendendo, está trocando informações e aí a gente vai crescendo nessa conquista. Porque se a gente não conhece, isso vai virar uma letra morta. E a minha expectativa é que ela não fique numa letra morta, porque a nossa sociedade está envelhecendo pela primeira vez e nós estamos começando com a sociedade, tivemos a possibilidade, né, de construir um estatuto, de aprovar um estatuto, que é uma ferramenta importantíssima para nós, porque tínhamos a lei da política, mas não tínhamos como cobrar. O estatuto veio, de certa forma, para regulamentar essa questão toda. Para regulamentar e para dar possibilidade da gente cobrar. Agora, Maria Machado, essas diversas formas de violência contra o idoso são também uma questão muito grave e preocupante, ainda pendente, né? Ah, sim, com certeza. Só que, assim, as autoridades constituídas, elas jogam muito a responsabilidade sobre as famílias e sobre a sociedade. Mas ela esquece de colocar a violência do próprio poder, do próprio Estado. Então, quando ele deixa de pagar uma aposentadoria, uma pensão adequada, né, vai reduzindo o salário dos aposentados de 5, 10 salários mínimos, para chegando todo mundo na faixa de um salário mínimo. Então, isso é uma violência. Quando o serviço de saúde tem que escolher o atendimento entre um jovem e um idoso, porque o idoso já viveu muito e o jovem tem direito de viver, está desrespeitando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que nós temos direito à vida. Então, não interessa se eu tenho 60, 70 ou 80 anos, eu tenho direito, eu tinha que ter direito num atendimento de urgência, onde tivesse que arranjar uma vaga, por exemplo, de CTI para um jovem e para mim, tinha que ter vaga para nós dois, e não uma vaga para ele e eu morrer. Mas o Estatuto, inclusive, define que é o atendimento preferencial. Preferencial, só que o atendimento preferencial ainda precisa ser melhor compreendido. Certo. Maria Machado, agradeço a participação e a gentileza dessa entrevista aqui para a Extra Classe. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando disso e espero em outros momentos também voltar a falar desse assunto para a sociedade, aproveitando a dica do próprio Estatuto. Com certeza. Confira agora a agenda da semana. Estão abertas até 17 de julho as inscrições para o curso de especialização Gênero e Diversidade na Escola, organizado pela UFMG. São 300 vagas distribuídas em 7 cidades do estado. Mais informações, www.ufmg.br ou pelo telefone 31 3409 6287. Estão abertas até amanhã, 13 de julho, as inscrições para o 46º Festival de Inverno da UFMG. O evento, que acontece de 18 a 26 de julho no campus Pampulha, terá oficinas sobre fotografia, cinema, comunicação, culinária, reciclagem, entre outras. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.